Então, gente, a gente continuando, né, naquilo que já na estruturação das ciências humanas, né, como sua colocação como ciência, né, a gente tem o Augusto Comte como um dos pais do positivismo. Então, a tônica da contribuição do Augusto Comte é que se olhasse os fenômenos como sujeitos a leis invariáveis. Então, esse positivismo nas ciências humanas trazia essa ideia de que aquilo que era priorizado nas ciências naturais, sua metodologia teria que ser aplicada nas ciências humanas, ou seja, é científico, é dessa maneira que tem que ser feito. E se nas ciências naturais eu conseguir observar leis da natureza, eu preciso observar essas leis também nas ciências humanas. Quando eu falo humanas, tá? Eu estou falando humanas e sociais, tá? Nesse caso. Então, uma questão seria o empirismo, aquilo que a gente já falou, né? Conhecimento de parte da realidade, como os sentidos a percebem, e ajusta, vou ter que melhorar essa frase, e ajusta-se à realidade, depois eu revejo. Objetividade. O conhecimento deve respeitar integralmente o objeto do qual trata o estudo. Cada um deve reconhecê-lo tal como é. Nisso consiste a objetividade. Qualquer um que olhar precisa ver a mesma coisa. Típico das ciências naturais, né? Fica muito claro, né? Disso, aí está a visão positivista, né? Experimentação. A observação de um fenômeno leva o pesquisador a supor tal ou tal causa ou consequência. É a hipótese. Então, vocês veem que a hipótese, a gente vai aumentando aí a definição, a visão do que é a hipótese, né? Ou seja, eu tenho elementos que me fazem afirmar que essa é a causa. A questão da bexiga, né? A causa era ou física ou química, por exemplo, né? Que estava causando a ruptura ali da bexiga. Então, tem algum elemento, claro que no contexto de uma área, esses elementos são teóricos, né? São firmados numa hipótese mais bem fundamentada, né? Validade. Controle da experimentação e isolamento para a garantia da precisão matemática da mensuração, que, reproduzida nas mesmas condições, atesta a validade dos resultados, permitindo sua generalização. Coisa bem fácil de ser garantida e seguida num laboratório de química, por exemplo, né? Leis e previsão. O conhecimento positivo é determinista, né? Funciona daquela maneira. Por isso pode ser previsto, né? Grande parte do esforço das ciências naturais é em prever como tal fenômeno vai ocorrer ou vai variar ao longo do tempo, enfim, né? Então, entrando nesse quadro, né, no conteúdo desse quadro à direita,
a gente tem aí positivismo e método experimental. Ele diz, se para os positivistas o método por excelência é o das ciências naturais, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. O método das ciências naturais é o das ciências naturais, o método por excelência das ciências naturais é o experimental. Claude Bernard, em uma obra publicada em 1865, expôs longamente suas características. Eis algumas passagens reveladoras dos principais traços positivistas. Olha que meticulosidade naquilo que se exigia, né? O observador, como dissemos, constata pura e simplesmente o fenômeno que tem sob os olhos. A questão da objetividade, né? Observando o objeto como ele é. Né? Sua mente deve ficar passiva, ou seja, calar-se. O método experimental relaciona-se apenas com a pesquisa das verdades objetivas e não com a pesquisa das verdades subjetivas. A ideia experimental resulta de um tipo de pressentimento da mente que julga que as coisas devem acontecer de um certo modo. Pode-se dizer a esse respeito que temos na mente a intuição ou o sentimento das leis da natureza, mas não conhecemos sua forma, que somente com a experiência podemos aprender. A mente do homem não pode conceber um efeito sem causa, de tal modo que a observação de um fenômeno sempre desperta nele uma ideia de causalidade. Todo conhecimento humano limita-se a remeter os efeitos observados às suas causas. Última frase. Deve-se crer na ciência, ou seja, no determinismo, na relação absoluta e necessária entre as coisas, assim como os fenômenos próprios aos seres vivos e a todos os outros. Então, essa visão rigorosa de neutralidade, né, de que o pesquisador ele simplesmente vai adquirir conhecimento observando, ele não vai influenciar. Esse rigor ele é colocado à prova, né, ao longo do tempo. Né? Então, algumas coisas vão ser dessa maneira, mas muitas não vão ser. Né? Então, essa ideia mais objetiva, mais positiva, vai se enfraquecendo, né? E aí a gente tem uma situação, né? Alguns aspectos de choque entre ciências naturais. Primeiro que os objetos são diferentes, muito diferentes. Durkheim vai dizer que é um dos pais do positivismo nas ciências humanas. Estimava que se devia considerar os fatos sociais como coisas, pela via da observação e experimentação. Legal, então é uma aplicação do pensamento científico ou do método científico no ambiente social, né? Tudo bem, então eu considero fatos sociais como coisas, mas fica mais difícil aí aplicar todo aquele rigor, né? Então aquela ideia do pensamento científico daquela maneira positiva já não serve para nesse contexto, né? Ainda que a experimentação suponha que se possa identificar fatores, né, variáveis que permitam, né, por sua inter-relação, a explicação do fenômeno. Nesse caso, o objeto estudado tem reações e o pesquisador não está livre de exercer influências. Então, a gente vai ter métodos de pesquisa em ciências humanas em que o pesquisador ele vai ter que estar escondido ou disfarçado. Ele vai estar no meio da população que ele estuda sem ser reconhecido. Ou ele vai controlar isso.
né? Ele vai analisar esse efeito. Ele vai comparar um grupo que sabe quem ele é com o que que não sabe quem ele é, para ver, para avaliar essas reações. Então, e isso por quê? Porque o objeto, o meu objeto, eu influencio o comportamento dele pelo simples fato dele saber que eu estou observando. Então, isso é um problema a mais a lidar, né? Então, o Bernard, do slide anterior, vai falar: o observador deve ser o fotógrafo do fenômeno. Frente aos fatos sociais, ele tem preferências, preconceitos, inclinações, é um ator envolvido. Então, o Bernard vai questionar todo aquele rigor do positivismo e dizer, ó, as coisas não podem ser assim, né, aplicadas dessa maneira, né? E aí vem esse exemplo do livro, né, sobre evasão escolar e a complexidade envolvida num problema como esse, né? Sabe-se quanto o problema da evasão escolar no ensino fundamental é intenso no Brasil. Se se deseja compreendê-lo e eventualmente solucioná-lo, deve-se entrar em um terreno de alta complexidade, no qual os fatos objetivos somente falam, muitas vezes, à luz de fatos subjetivos. Então, claramente, um contexto em que não dá para a gente abordar só objetivamente. Então, desenvolvendo esse exemplo, primeiro, como se pode começar? Mensurando o fenômeno. Quantos são os evadidos? Quando se evadem? Qual é a proporção de meninas e meninos? Qual era o desempenho escolar desses alunos? Em resumo, observar as características objetivas do fenômeno, mas isso não ajuda muito para a compreensão. Eu posso tentar dessa maneira mais fácil, mais prática, com informações que eu já tenho coletadas, entender alguns padrões, mas isso não me livra de ter que ouvir, né, o sujeito que evadiu, a família do sujeito. Pode-se, então, deixar um pouco o problema imediato e procurar as circunstâncias nas quais se escreve. Por exemplo, de qual meio social provém os evadidos? Quais são suas condições econômicas? Devem trabalhar? Qual é o nível escolar de seus pais? Ainda observações de natureza essencialmente objetiva. Sabe-se mais a respeito, mas não o suficiente para compreender o problema. Tudo isso poderia estar na ficha do aluno, né? Isso que a gente vê aí. Para isso, dever-se-ia agora passar à dimensão subjetiva, a fim de saber como os evadidos percebem seu estado e como representam para si mesmos a evasão. Quais são suas ambições? Quais são os seus valores? Que ideia tem da escola, do saber, do trabalho? Que imagem possuem de si mesmos, suas capacidades de aprendizagem? O que significa para eles o fracasso? Aqui pode-se começar a recolher informações que se aproximam do essencial, se trata de compreender em profundidade o problema. Pode-se, inclusive, ir mais longe, questionar as não ocorrências, sondar junto aos que não se evadem para melhor compreender os que o fazem e comparar os dados. Nas ciências humanas, os objetos de pesquisa são dotados de liberdade e consciência. A realidade dos fatos humanos é delas amplamente tributária e raramente se pode determiná-la em toda a sua complexidade sem considerar os múltiplos elementos que a compõem. Então, a gente não está falando de um fenômeno determinado, né, determinista, uma ciência, um contexto onde há determinismo, né, e que eu preciso, ainda que eu vou tirar uma foto do fenômeno, né, essa foto precisa trazer elementos que não são visíveis, precisam ser ouvidos. Eu preciso ouvir de mais de um respondente, eu preciso de consistência.
de quem daquele grupo foi ouvido, se são representativos. Então, vem aí toda uma complexidade, e vocês notam que a gente começa a falar em objetivo e subjetivo, ou seja, o objetivo é o que precisa, que pode ser observado, e o subjetivo é o que não pode ser observado diretamente. Vai precisar de interpretação, vai envolver opções do respondente. E a gente vai tentar entender as escolhas e as causas das opções feitas. Então, isso traz aí a necessidade de uma outra abordagem, né? Então, a construção do saber nas ciências humanas difere das naturais pelo fato da sua medida do verdadeiro ser diferente. Então, esse verdadeiro nas ciências humanas, ele é relativo, depende. Para um, depende de algo, para outro, depende de outra coisa. Sendo, portanto, provisório. As opções mudam, as atitudes mudam, né? Então, essa ideia de generalização de resultados obtidos na experimentação, que indica a definição de leis, não é a realidade nas ciências humanas, que nos melhores dos casos podem ser chamadas teorias. Então, que obviamente são temporais, têm validade, são substituíveis, né? Então, mais uma razão para um trabalho científico tirar uma foto do estado atual do que se sabe sobre aquele conceito no momento que eu estou fazendo aquele trabalho. Então, eu trago um panorama histórico e mostrando no presente o que se entende daquele conceito no meu trabalho. Então, hoje existe essa visão, existe essa visão, existe essa visão. Elas se chocam, elas se concordam, elas têm só peculiaridades, mas não se chocam. Então, é esse tipo de cenário teórico que a gente monta quando faz uma revisão de literatura sobre determinado assunto. Então, esse confronto aí, choque entre objetividade ou subjetividade, né? O livro diz: desgaste da ideia de determinismo é acompanhado de uma transformação do conceito de objetividade. Ao mesmo tempo que o pesquisador conscientiza-se de que é ele quem provoca numerosas de suas observações, que sem sua intervenção não aconteceriam. É difícil para ele pretender continuar procurando na natureza as forças naturais obscuras que a determinam, forças que teriam apenas como missão observar discretamente para determiná-las. Então, fica difícil nesse contexto social manter essa abordagem, né? Então, o conceito de objetividade, que considera objetivo o que preserva o objeto, o que permite revelar sua natureza sem que essa tenha sua integridade afetada, transforma-se em consequência, não é mais o foco, a exigência, né? Ela cessa de pretender depender do objeto de estudo. Define-se mais em função do pesquisador, de sua intervenção, de sua relação ativa com o objeto de estudo. O que o pesquisador traz para a pesquisa? Quais preocupações, perspectivas, concepções prévias influenciam sua pesquisa? Com quais consequências para os saberes produzidos? Em outras palavras, o papel do pesquisador é reconhecido, bem como sua eventual subjetividade, que se espera, todavia, ser racional, controlada e desvendada. É sob esse ângulo que, a partir de então, define-se a objetividade relacionada mais ao sujeito pesquisador e seu procedimento do que ao objeto de pesquisa.
Tá? Então, assim, se eu não estou fazendo uma pesquisa, que eu estou usando um instrumento físico para medir muito bem definido, palpável, que eu não preciso questionar o instrumento, ele mesmo tem lá as medidas de precisão dele conhecidas e garantidas, né? Se eu paro de lidar com uma coisa física e vou mudar o instrumento, então esse instrumento que sou eu precisa deixar muito claro, ou o mais possível, quais são as limitações do procedimento que eu adotei. Ou seja, quanto que eu consigo perceber. Não quer dizer que os resultados das minhas pesquisas são todos questionáveis. Não. O que o tempo mostrou foi que essa pesquisa é muito importante e necessária. O que ela precisa é ter consciência das suas limitações. Então, um exemplo dessa consciência é eu ter claro que aquilo não é uma lei, que aquela realidade observada, ela pode mudar. O que eu posso perceber é que ela mudou por algumas razões. Então, isso me faz com que uma pesquisa, no momento e a posterior, tenham resultados que sejam explicados por algo que mudou nesse espaço de tempo. Então, o que muda é que o pesquisador, o sujeito, passa a ter as suas limitações conhecidas e consideradas para a interpretação daquilo que ele pretende analisar. Então, é isso que muda, né? Então, assim, com isso, as ciências sociais vão se estruturando, se validando, né? E, ao longo da história, diversos aspectos da realidade social se tornam objeto científico, dando origem a diversos eventos conhecidos na história, né? Então, o Iluminismo no século XVIII, a Revolução Industrial, né, que dão origem às cidades industriais, ou seja, o produtor deixava ao campo para ir morar, para trabalhar perto das indústrias. É importante notar que nessa época, por exemplo, surgem as escolas, né? Pais e mães começam a ser demandados e surgem e começam a ver o que fazer com as crianças, né? E depois o que ensinar para as crianças, né? Então, nesse momento, sai toda uma nova configuração, né? De cidade, de sociedade, outros problemas surgem, né? Depois, a estruturação da sociedade em classes, burguesia, proletariado, como consequência disso tudo. O setor agrícola, então, passa a ser reestruturado, fim do regime de subsistência, produção em alta escala, não produzo mais para mim, eu produzo para muitos e esse é o meu ganha-pão, eu troco, né? Expropriação de terras, expulsão do campesionato em direção aos centros urbanos, Revolução Francesa, estruturação do sistema democrático representativo como modelo político, efeitos em diversas partes do mundo, a gente vê esses efeitos aqui, né? A gente vive efeitos disso, ou a dificuldade de implantar isso, né? 1848, revoluções burguesas baseadas nos ideais franceses de 1789. Primeiros conflitos entre capital e trabalho, contra o liberalismo total, Estado como mediador, melhores condições de vida e trabalho, criação de modelos organizativos para o aumento e eficiência da produção, baseados nos princípios da divisão do trabalho. Então, diversas questões da realidade social que começam a propor objetos claros de pesquisa e
dando sentido para a pesquisa em ciências sociais, né? Em meio a toda essa evolução da sociedade, né? E aí passam a haver configurações, né? Contextos em que métodos de ciências naturais são aplicados para entender a realidade social, né? Então, uma visão orgânica da sociedade, corpo social é harmônico com partes interligadas e interdependentes. Então, o que se via numa pesquisa, por exemplo, biológica, passa a ser aplicado nas ciências sociais. Então, não quer dizer que as duas se separam com métodos próprios. Isso acontece? Acontece, mas existe toda uma relação. Você tem cientistas com diversas visões, testando metodologias diversas para entender aquele fenômeno social, né? Problemas sociais entendidos como anomia, né? A ideia de anomia é a não-lei, né? Intervenção necessária para a garantia do desenvolvimento, ordem e progresso, né? Ou seja, eu preciso que a sociedade progrida economicamente, socialmente, né? Método comparativo coloca as questões raciais no centro das reflexões. Então, o uso do método comparativo para ver a situação de diferentes grupos raciais na sociedade, determinismo biológico e geográfico para o desenvolvimento político, econômico, social e cultural, darwinismo social, eugenismo e evolucionismo, transposição de métodos e conceitos das ciências naturais. Então, no contexto científico, a gente nota toda essa simbiose aí, métodos dessas duas frentes aí, da ciência. Aí a gente entra aí nesses slides finais de um artigo de um pesquisador da área da saúde, né? A área da saúde, ela é muito rica em questões de metodologia. Outra área que usa muito método diferente é a área de marketing, né? A área de marketing faz muita pesquisa social experimental, né? A psicologia também, que está aí na saúde também. Mas, então, essas áreas têm bons livros de metodologia, que tratam de métodos quanti e quali, né? Então, esses autores, eles vão dizer que o objetivo do artigo deles, que trata de método quantitativo e qualitativo, né, é oferecer maior clareza de critérios no julgamento da pertinência do caminho percorrido pelos pesquisadores qualitativistas, desde o plano, passando pela coleta, até a interpretação dos dados. Então, eles vão caracterizar os tipos de caminho metodológico. Quando a gente fala de metodologia do trabalho, a gente está falando de procedimentos, alguns procedimentos que vão sendo tomados, de algumas escolhas, que a gente pretende sempre justificar pela necessidade, né? Justificar pelo aquilo que a nossa pesquisa exige, né? Então, eles olham para uma quantidade de pesquisas e vão identificando esses elementos. E eles apresentam um quadro muito rico, né? Muito interessante esse artigo nesse sentido. E a ideia é fornecer subsídio àqueles que pretendem usar o método qualitativo para que façam no rigor esperado, para gerar conhecimento. Então, apresenta definições concernentes a um comparativo entre os métodos quali e quanti, finalizando com uma diversificada lista de elaborações conceituais próprias do vocabulário de cada método. Então, esse artigo se propõe a isso, né? A diferenciar método quali e quanti e definir diversos conceitos para ajudar os próximos que vão usar a tomar suas decisões,
né? Então, eles vão separar, eu estou falando aqui sempre ciências naturais e humanas, que eu estou pondo sociais juntos, esses autores estão chamando naturais de física, química, biologia e ciências derivadas, né, que normalmente usam mais métodos quantitativos. Aqui ele acrescenta uma palavra nova, explicativos também, mais para frente a gente vai entender isso. E os das ciências do homem e da cultura, como eles chamaram, vão usar mais métodos qualitativos ou compreensível, no sentido de compreender, enquanto o explicativo é de acordo com o que eu pensava na hipótese. Estou explicando que é daquele jeito, causa e efeito, né? Então, vocês veem a mudança de conceito, de terminologia nas ciências sociais, né? Compreensíveis, procurar compreender um fenômeno, né? Então, eles advertem, né? Quem vai fazer método qualitativo, olha, não fica dizendo que um método seu é aquele que não lança mão de recursos como números, cálculos, técnicas estatísticas, tabelas. Tentar definir pela via da negação não constitui, obviamente, uma definição. Também não é o caso de dizer, como se costuma concluir de um modo intuitivo, que o método qualitativo é usado para estudar a qualidade de um objeto, mas sim a concepção trazida das ciências humanas, segundo as quais não se busca estudar o fenômeno em si, mas entender seu significado individual ou coletivo para a vida das pessoas. Então, o que eu preciso entender é o significado para um grupo, para uma sociedade, né? Então, eu não estou preocupado tanto com o fenômeno, eu quero entender a importância daquele fenômeno num contexto social. Tá? Então, é a verdade, na verdade, é a significação de tal fenômeno, que tal fenômeno ganha para os que o vivenciam. Tá? Então, a gente saiu daquele histórico que eu fiz, trazendo do livro, agora a gente já está olhando, legal, quem vai trabalhar com pesquisa qualitativa tem que tomar alguns cuidados. E por que isso? Porque aquela divergência do é científico, é ciência, não é ciência, existe aí todo um questionamento sobre as ciências humanas e sociais, em partes, em algumas situações, né? E esses autores escrevem esse artigo falando, olha, muitas vezes é aquela questão de integridade da pesquisa que eu estava falando quando falei de ciência aberta agora há pouco, né, no início da aula. É falta de rigor. Então, às vezes é falta de rigor metodológico mesmo, faltou rigor metodológico. Ou faltou rigor na descrição do procedimento metodológico, na seção de metodologia do trabalho. Então, esses autores chamam a atenção, olha, isso tem que ser bem rigor, tem que ser bem especificado no trabalho, tem que deixar claro, né? Então, as características do método qualitativo, né, o interesse do pesquisador, volta-se para a busca do significado das coisas. Porque o interesse é organizar. A ciência natural quer organizar o conhecimento sobre a natureza. Organiza os seres vivos, organiza os elementos químicos. Tudo isso traz muita facilidade, né? Eu saber as propriedades de um elemento químico me permite recorrer a ele quando eu preciso em determinada situação, numa pesquisa que eu faço. Então, a ciência, ela quer organizar o conhecimento sobre diversos aspectos. Daí a importância do bibliotecário. Porque nessa organização, essa organização é uma informação que vai ser registrada, né? Então, tá aí a importância. E aí eu estou olhando para as ciências naturais, estou olhando para o social, para a pesquisa que é feita, isso tudo precisa
de organização, né? O ambiente natural do sujeito é inequivocamente o campo onde ocorrerá a observação sem o controle de variáveis. Então, é isso aí, o pesquisador lá no contexto, né? O sujeito está lá. O pesquisador é o próprio instrumento de pesquisa, usando diretamente seus órgãos do sentido para aprender a apreender os objetos em estudo, conhecê-los, né? Espelhando-os, então, em sua consciência, de onde tornam fenomenologicamente representados para serem interpretados. Então, o pesquisador vai usar os sentidos dele para coletar informações que expliquem o significado de algo para aquele que está respondendo à pesquisa. Então, olha quantos elementos de interferência, olha quantos cuidados tem que ser tomados, né? O método tem maior força no rigor da validade dos dados coletados, já que a observação dos sujeitos, por ser acurada, e sua escuta e entrevista, por ser em profundidade, tendem a levar o pesquisador bem próximo da essência da questão em estudo. Então, é um limitador, é uma limitação, o método, por estar sujeito à objetividade, mas esse pode ser o aspecto mais importante, porque eu sei a razão daquele comportamento. Eu consigo chegar no ponto. Então, isso pode ser o que tem de mais importante, que eu não teria numa pesquisa mais objetiva. Então, se a generalização não é a dos resultados, quanto de evidência eu tenho numericamente de que aquela é a resposta mais frequente, principal, a razão principal, se não se pauta nisso, ou nessa exigência de se estabelecer relações de causa e efeito, mas compreender, como a gente falou, né? Então ela se torna possível a partir dos pressupostos iniciais revistos, aquilo que eu pensava, pressupostos iniciais, que eu não estou colocando aqui talvez como uma hipótese, né? Ou melhor, dos conceitos construídos ou conhecimentos originais produzidos. Então, eu parto de um conceito, de um delineamento teórico daquele conceito, na visão de diversos autores. Eu faço a minha pesquisa, conheço melhor, consigo rever ou contribuir para a construção daquele conceito. Eu construo aquele conceito de uma maneira diferente, nova, atualizada, e acrescento ao que se sabia sobre o assunto. Então, é assim que o método qualitativo vai. Aqui a gente está falando, confrontando o método quali-quant, né? Não quer dizer que nas áreas de ciências sociais não tenha bastante pesquisa quant objetiva, isso acontece. Eu atuo nesse tipo de pesquisa, né? Então, confrontando os dois, em cima o qualitativo, embaixo o quantitativo, né? Então, no qualitativo, se analisa o comportamento humano do ponto de vista do ator, utilizando a observação naturalista e não controlada. Enquanto que o quantitativo se busca a magnitude e causa dos fenômenos sociais. Então, nota, aqui a gente está falando do método qualitativo e quantitativo no contexto das ciências sociais, né? Então, no quantitativo, magnitude e causa dos fenômenos sociais, sem interesse pela dimensão subjetiva e utilizam procedimentos controlados. No método qualitativo, são subjetivos e estão perto dos dados. É o pesquisador
perto dos dados, do respondente, né? Podendo interagir, orientados ao descobrimento. No quant, objetivos distantes dos dados, orientados à verificação e são hipotético-dedutivos. Qual, orientados ao processo, que assumem uma realidade dinâmica, e no quant, assumem uma realidade estática, porque eu medi, coletei, peguei informação de um momento, né? Tudo isso está mudando, né? Porque se a gente tem uma fonte de informação que se auto-atualiza, como umas mídias sociais, a gente pode extrair não só uma foto do momento, mas a gente pode extrair ao longo do tempo e ver mudanças. Então, tudo isso está se transformando, né? E, por fim, os quais são holísticos e não generalizáveis, e os quantes são orientados a resultados replicáveis e generalizáveis. Então, essa questão de generalização, que é aquele pensamento indutivo, né? Eu tenho na pesquisa positiva, no positivismo lógico, eu tenho uma realidade que eu olho pensando na ideia de população e amostra, né? Então, eu parto de uma amostra e eu sei o que é a população. Então, essa generalização fica mais fácil, o que não é verdade num contexto mais qualitativo. Então, eu não sei, eu estou lidando com opiniões, eu não sei o que é a opinião geral. Então, eu não tenho uma ideia desse todo para fazer uma generalização. Então, aí está parte da dificuldade. Então, aqui eles trazem essa tabela, né? Essa tabela que está aqui em 2 slides, eu não vou entrar muito em detalhe. Então, a gente vai ter comparação de diversos aspectos para o quant e para o quali na pesquisa social, né? Então, por exemplo, paradigma mais influente, positivismo em um, fenomenologia em outro, atitude científica, busca da explicação do comportamento das coisas, busca da compreensão da dinâmica do ser humano. Então, são diversos, né? Objetos de estudo, fatos vistos e descritos no quant, no quali, fenômenos apreendidos, autores de referência de um e de outro, né? Algumas coisas que são comuns, né? Esse quadro de referenciais teóricos, ambos fazem montam um referencial teórico, né? Que é a revisão de literatura, né? O raciocínio do método, né? Em ambos ocorre temas comuns, né? Então, enfim, desenho do projeto, enfim, características só para vocês terem uma ideia na quantidade de aspectos que um e outro se diferenciam. Tá? Então, gente, sobre essa parte de conteúdo, era isso que eu tinha para apresentar.